Marco, você tocou aí num tema aí, na questão do Guedes, queria também falar sobre isso, que ontem o Paulo Guedes falou sobre a vacinação em massa, que é a melhor política fiscal, a mais barata e com maior impacto. Ultimamente o ministro tem falado bastante sobre isso, vem batendo bastante até na tecla ali da vacinação. Eu queria saber qual que é a percepção também que vocês estão tendo sobre isso. Quero começar primeiro com o Celso. E aí, Celso, o que você tem percebido aí dessa questão que o Guedes está batendo bastante aí na tecla sobre a vacinação? Acho perfeito isso. E demonstra que essa última pesquisa de 84% dos brasileiros querem a vacina. A gente sempre gosta de citar uma frase, né, que a economia nada mais é do que expectativa, que é confiança. Então, se as pessoas não podem sair de casa, as pessoas têm recém pegar a doença, todo esse processo elas não vão consumir, né, elas não vão gerar renda, os empresários não vão contratar, ninguém vai investir. Então, é a grande situação. Isso a gente está vendo melhoras em diversos países, nos Estados Unidos, quem saiu na frente, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, em relação a isso. Reclamam muito do Brasil, né? A gente vê isso lá fora, eu que tenho não só parentes que moram fora, amigos que moram fora, mas o que a gente está vendo aqui, até o nível de vacinação, 5,5% da população, mais de 11 milhões de vacinados, olha o tamanho do Brasil, né, em relação a outros países. Eu diria que a gente está melhor que a Europa e diria que a gente pode surpreender positivamente. Concordo com o Marco que isso é só o início, né, infelizmente a nossa parte empresarial participa pouco, né, desse processo político e acaba não participando e deveria, né, a gente deveria ter, aí até falando, disciplinas como direito constitucional, básico nas escolas, não só educação financeira, muita matemática, mas que criem a conscientização disso. Nos Estados Unidos tem muita doação, dinheiro para as universidades particulares, e aqui acham tudo um absurdo, vai ser desviado dinheiro, tudo isso. Então é um processo até de retorno para a sociedade. Eu concordo que precisa de uma participação mais ativa. Vejo um processo melhorando no Brasil, né? Você está vacinando ali mais de 550 mil pessoas por dia. Esse processo tem que vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. E dado a nossa capilaridade, o SUS e a participação das empresas, eu vi o Pérez da Multiplan, né, que aí é a Barra Shopping, Morumbi Shopping, ele falando que, olha, por que não vacina aqui? Eu tenho todo o processo, eu posso atender, liberar para essa parte privada, auxiliar, como o Marco falou, porque é benefício para elas também. Eu vi algumas empresas, cervejarias, tudo isso, doando dinheiro para a construção também, aumento da capacidade dessa parte de produção de vacinas. Então tem que andar junto, o privado com o público, que essa parceria, eu diria que é bem positiva, sim, para o Brasil. Mas eu vejo um processo aí caminhando, infelizmente a gente está nos piores números da pandemia, mas eu vejo um processo de melhoria, sim, para os próximos 2 meses. Marco, quer comentar alguma coisa sobre isso? Mas se quiser já fazer sua pergunta para o Celso, fica à vontade. Bom, não, acho que o que eu queria comentar justamente é isso, assim, Celso, se a gente tem sinais realmente de credibilidade, né, sendo recuperada, no sentido de que assim, olhando o copo meio cheio, nós tivemos, de certa forma, algumas notícias boas, assim, a PEC emergencial, a sinalização do novo Congresso, a gente pode dizer assim, enfim, essa carta vindo. Será que chegou o momento realmente não sei qual que é o nome, mas um choque de gestão, né, de realmente começar a colocar em produção? Temos alguns sinais, dá para ser otimista, dá para ver uma luz no fim do túnel, né, olhando para essas últimas 2, 3 semanas, olhando para o equilíbrio fiscal, porque assim, eu vou sendo bem sincero, a gente teve, até falando com o Breda aqui antes, né, eu estava acompanhando a apresentação dele, a gente teve aumento de juros, né, o mercado já precificando 5%, 6%, mas a curva longa, ela só abriu, né, ou seja, o mercado parece que não está, pode ser que tenha um pouco da culpa da Turquia hoje, mas assim, parece que o mercado não está dando muita credibilidade nesses movimentos do Banco Central, algumas decisões recentes, né? Pelo menos é o que vem precificando as curvas mais longas, ou seja, parece que tem o pior ainda pode piorar antes de melhorar, enfim. Como a gente consegue ter a leitura, né, de todo esse cenário aí, se existe oportunidade, enfim, em relação às últimas decisões que a gente teve por aqui no Brasil, né? Não, perfeito, Marco. Eu acho que tem oportunidade, sim. Acho que hoje o que está afetando é a Turquia, né? Poxa, o presidente por lá do Banco Central eleva juros na quinta, é mandado embora na sexta,
e a moeda chegou a desvalorizar 17%, agora cedo estava 8% de desvalorização, né? O real passa a não ser a pior moeda dos emergentes por conta do presidente Erdogan do país, interferência governamental na veia. Por aqui, a expectativa, eu falava que gostaria de 0,75, mas acreditava em meio por parte do Banco Central, até por conta da leitura do Banco Central é difícil, né? Essa é uma cobrança que o mercado faz, é difícil a leitura desse Banco Central, infelizmente, tá? Mas a gente viu que não teve interferência, né, do presidente da República, gerou credibilidade, porque vários economistas falavam, poxa, precisa acelerar esse processo, a gente não pode ter um juros real negativo em 3,2%, a inflação até fevereiro foi 5,2%, a inflação oficial. Eu sei que a sua, a minha, a nossa inflação é mais alta do que isso, então não dá para ter juros real de 3% no Brasil, negativo em 3%, então ele ganha credibilidade sim. Acredito no andamento das reformas, não só a votação da PEC emergencial, mas acredito na reforma administrativa e tributária, desidratada, menor do que a gente gostaria, mas acredito. E acredito que esse processo, a gente viu isso, né? Quando o STF acabou, digamos assim, tornando o ex-presidente Lula presidenciável, digamos assim, a gente viu movimentação ali da vacina, né, até o presidente Bolsonaro usando máscara, o menor número de pessoas. Então a competição, a concorrência, ela acaba sendo benéfica em todos os segmentos, político, privado. E acho que esse processo acelera e ajuda o Brasil. E não vejo, teve essa preocupação, né? Ele pode descambar para o populismo, o Bolsonaro gastando mais. Eu acho isso muito difícil, porque hoje não tem dinheiro. Então vai furar o teto de gastos, aí pode gerar o impeachment. Então não tem muita saída para ele do que implementar reformas. E acredito, tanto com o Lira na Câmara, quanto o Pacheco também no Senado, eles estão alinhados em relação a isso. Em relação ao andamento da campanha das vacinas, em relação ao fiscal, em relação à aprovação de reformas. Então, eu diria que tem credibilidade, o cenário é positivo, sim, juros vão subir, mas os juros reais vão permanecer baixos por um período maior de tempo. Só se o fiscal romper. Então, dado que você falou no início, poxa, por que aqui os juros continuaram a abrir? Porque a gente vive um receio de dominância fiscal, aonde, né, o próprio nome diz, onde o fiscal é que determina, não é a elevação de juros por uma política monetária, mas sim a resolução do problema fiscal, que parte sim pelo orçamento. O Guedes falou isso, que a gente só discute o orçamento, o fiscal, quando a gente estoura os nossos gastos do governo. Esse é um caso. Então a gente só apresenta reformas, infelizmente no Brasil é assim, né? Parece até aquela pessoa que entra no cheque especial, ela só vai resolver o problema financeiro dela quando ela entra no cheque especial. Aí ela tá pagando 10% ao mês de cheque especial. Então o Brasil entra, faz isso sempre, né? Ele entra no cheque especial e fala, precisamos de reforma, aí faz reforma. E, em vez de ele fazer em momento positivo, não. Parece a Grécia, né? Que desde 2008 para cá fez 3 reformas da Previdência. A gente parece igualzinho. Não, deixa, depois a gente resolve. Amanhã eu faço, né? E aí gera esse problema. Mas eu acho que a gente está no caminho, sim. É lento, é gradual, infelizmente. Tem um populismo, a gente precisa do amadurecimento dos nossos governantes como um todo, não pensando no curto prazo, mas sim pensando no médio e longo prazo em resolver esses problemas. Ô Celso, só